Olá, muito boa tarde. Regressa esta rubrica que semanalmente procura visitar o Concílio Vaticano II, recuar um pouco no tempo e tomar o pulso e conhecer as grandes transformações que ocorreram nesses tempos e também as consequências que elas tiveram e continuam a ter na atualidade nos nossos dias. Para nos ajudar a recuar um pouco no tempo e também a olhar estas transformações provocadas pelo Concílio, temos connosco entre nós desta vez Frei Bento Domingues, dominicano. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Obrigado também pelo convite. É com gosto. É um frade, um religioso do tempo do concílio, podemos dizer assim. Viveu com alguma intensidade os tempos em que foi convocado esta grande reunião. O que é que recorda desses tempos? Eu recordo deste tempo. Primeiro também recordo do pré-concílio, quer dizer, sou também do antigamente. Depois, durante o Vaticano II, eu tive muita sorte, porque em 59, quando o Papa anunciou uma intuição que teve ao fazer a barba da convocatória de um concílio ecuménico, eu estava em Roma de passagem. Um mês e meio era para ficar, mas depois os cursos que eu tinha feito não calhavam com os que estavam e fui para Toulouse. Mas durante o mês que passei em Roma, podia muitas vezes ver, quer dizer, participar com muita gente naquelas reuniões em que o mundo quase parecia a paróquia do João 23. Ele era de um sorriso e as pessoas apresentavam-se, ele dizia: eu conheço em tal terra, que apresentavam-se como pancartas, eu conheço tal fulano e tudo. Era assim, era uma coisa, e eu achei que estava ali a nascer uma coisa qualquer, não sabia ainda bem, sei que estava anunciado o Vaticano II, não sabia muito bem o que é que ia ser. Depois acompanhei os debates que começaram a existir nos jornais, na imprensa em França. Eu estava em França, que ele era muito ativo, e quando regressei, antes de vir ainda para Portugal, fui fazer uma viagem por causa do tema da minha tese, que era a presença do mistério pascal na celebração litúrgica. Fui pelos grandes lugares da renovação litúrgica, fui à Bélgica, fui à Alemanha, fui à Áustria. Em Innsbruck tive uma grande conversa com o Jungmann, que era um grande investigador da missa, mas e quando regressei, passei por Salamanca um ano, que era um ano de começava um instituto pastoral. Era o primeiro, em Espanha era o primeiro ano, e nessa altura ainda era em Salamanca, depois foi para Madrid. Mas o que foi fantástico foi que também o Cassiano Floristan, que estava lá, que depois veio muitas vezes aqui a Portugal, durante o concílio, vinha lá com as ideias todas do que estava a acontecer. E então começou ali já uma rebeldia entre os alunos, entre os eclesiásticos, todos de várias congregações religiosas, e outros que eram do clero diocesano. Já não se queria receber muitas coisas que queriam dar no curso, pensava-se que ia começar tudo novo. Já se tinha a noção de que as coisas teriam que mudar? Sentia-se na pele, sobretudo dos mais novos, e o susto também de alguns mais velhos, porque havia entre as pessoas com mais idade aqueles que lutaram muito pelo Vaticano II e aqueles que pensavam que era o desastre que aí chegava. Vim para o Porto, estive com a Juventude de Cristo Rei, do convento de Cristo Rei, havia lá um grande movimento, lançado, aliás, pelo meu irmão Frei Bernardo, mas que eu fiquei assistente. E eles prepararam uma exposição, um mundo interroga o concílio. Aquilo correu mal, porque houve uma adesão enorme. Aquilo era na rua mesmo em que estava o Sá Carneiro, que nos ajudava em muitas coisas. Então, como é que, havendo uma adesão enorme, correu mal? Correu mal porque a PIDE, no 1º de maio, entrou para fechar, para impedir as visitas à exposição. Uma grande confusão, depois nos foram parar à PIDE, outros sítios, e a mim mandaram-me embora, mas tive uma sorte enorme, um castigo que foi uma bênção, que foi ir para Roma. E durante 63, 64, esse ano escolar, então pude participar
nos debates todos que havia, porque havia tertúlias por todo o lado sobre o Vaticano II, conferências dos teólogos e tudo que não, e tinha colega, mesmo ao lado do meu quarto, que era um perito do Vaticano II. Uma pessoa muito discreta, o Padre Labordete, mas que estava a par de tudo e com quem eu tinha sido meu professor e era meu amigo, eu sabia um bocado tudo que se estava a tecer e as dificuldades e tudo isso. Com esta exposição, o que é que tentavam fazer? Qual é que era a ideia que tentavam passar? A ideia que se tentava passar, é necessário ver que na altura em Portugal estávamos em ditadura e ao mesmo tempo tinha acontecido a questão de Goa, tinha acontecido o problema das guerras coloniais, que estavam numa época muito difícil, e ao mesmo tempo também havia no catolicismo português, tanto ao nível da JOC como da JUC, como depois o Tempo e o Modo começava, uma vontade também nos intelectuais cristãos, isto num contexto também das manifestações estudantis. E então aqueles jovens, que eram muito jovens, em que na altura se pensou que se podia colmatar todos os problemas com uma grande manifestação que eram os jovens escolhem Deus, que se fez em Lisboa, que encheu todas as ruas, mas aquilo não tinha pés nenhuns para andar, andou-se durante aquele tempo. E então a Juventude de Cristo Rei encarnou de uma forma muito criativa, porque tinha alguns jovens, porque eram jovens de 15 aos 18 anos, mas que trabalharam muito, com poucos meios, e fizeram uma grande exposição que era O Mundo Interroga o Concílio. A presença, aquilo que um teólogo tinha preparado para o começo do concílio, uma mensagem ao mundo, que depois os padres conciliares adotaram, dizia o padre com bastante água benta, mas conseguiram uma mensagem ao mundo. Ora, tinha saído também a Pacem in Terris, que ainda não era conhecida cá, mas a gente tinha acesso, sobretudo, pela revista Informação Católica Internacional e por Témoignage Chrétien e algumas informações, e eles fizeram uma exposição esplendorosa, com poucos meios, e aquilo convocou muita gente. Só que foi um susto, porque também havia um movimento chamado Jovem Portugal que estava contra. E chegou lá e queria fechar aquilo, escreveram no jornal Agora que aquilo era um pavilhão soviético, e então alguma coisa, pronto. Mas eu fui o castigado, fecharam aquilo, teve problemas complicados, mas o único que ganhei fui eu. Eu recordo quando não pude ficar no Porto mais, e vim para Lisboa, e o padre Manuel Antunes fez uma conferência fantástica na cripta da Igreja São João de Brito sobre o Teilhard de Chardin. Mas era neste contexto, e então, como é que ele dizia, havia uma contestação no país, sob o ponto de vista político, mas havia também uma repressão. Então era este choque. E O Mundo Interroga o Concílio foi uma coisa muito bela. E eu depois, durante o concílio, então também fui lá encontrar o Dom António Ferreira Gomes, dar-lhe contas do que tinha acontecido, e conversámos, e ele disse-me, olha, que não vais ter sorte quando regressares, que aquilo ainda está tudo muito perro. Dom António Ferreira Gomes, que nesta altura está exilado. Estava exilado, mas era padre de conciliar, era bispo, estava lá a conciliar, mas também muito marcado por esta coisa de não poder entrar no seu país, não estar à frente da sua igreja, da Igreja do Porto. É evidente, estava informado, porque eu tinha muitos amigos no Porto que o iam informando, e até um dominicano que eu conheci muito bem, até escreveu para os ataques que lhe faziam. O Artur Anselmo fez-me um grande ataque e ele fez-lhe uma grande defesa. Eu, portanto, respirava isso, porque também no estudantado em que nós tínhamos em Fátima, tínhamos um homem, vários, que eram os padres canadianos, da reforma litúrgica e tudo isso, mas Paul Denis,
que era um homem que estava muito em contacto com Vitorino Nemésio, com Miller Guerra, mas também passavam por lá, até lá conhecemos, foi lá no nosso convento, o nosso estudantado Stravinsky, o Jean Guiton, Gabriel Marcel, todo um conjunto de gente. Portanto, havia um clima de efervescência que era muito bonito. Contactos privilegiados que o ajudaram a entrar plenamente neste espírito do concílio. Frei Bento, voltaremos na próxima semana para analisar outras vertentes e outras perspectivas deste grande acontecimento de Igreja. Com gosto. Muito obrigado. Estaremos de volta então de hoje a 8 dias para olhar novamente as questões ligadas ao Concílio Vaticano II.